الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب يدفع وأجمل إحسان. Assalamu alaikum. Nesta segunda etapa vamos falar sobre a crença islâmica, os pilares da crença islâmica e a paz. Inclusive vamos salientar, vamos comentar sobre a crença em Jesus e a sua mãe, a Virgem Maria, que a paz esteja sobre eles. E antes de entrar nos pilares da crença, que são 6 os pilares da crença no Islã, vamos falar um pouco sobre o conceito da crença. A crença, a palavra crença vem do árabe, de um termo chamado iman. Iman quer dizer crer. E também esse termo iman vem de origem de uma raiz em árabe, chama-se amn. Amn quer dizer segurança. Ou significa aquilo que você, quando você acredita, quando você adota, te dá uma segurança e transmite para os outros uma total segurança. E a gente encontra isso nos ditos do profeta Muhammad, que esclarece com exatidão o significado de ser crente. Segundo a coletânea dos ditos de Muslim, diz que o profeta, que a paz esteja sobre ele, diz: crer é 70 e tantas ramificações. A melhor delas, reconhecer que não há divindade além de Deus, e a menor delas, remover a sujeira ou os obstáculos do caminho das pessoas. Isso faz parte da crença. Então, o profeta associa a crença aqui, a crença em Deus, e seguir a sua orientação e também contribuir para que as pessoas tenham um caminho limpo de ir e vir sem nenhum tipo de obstáculo ou qualquer coisa que possa prejudicar ir e vir deles, a liberdade de ir e vir. E disse também o profeta, que a paz esteja sobre ele, o verdadeiro crente não é aquele que aponta os defeitos dos outros, não é aquele que amaldiçoa os outros, não é aquele que fala palavrões, não é aquele que não tem a conduta moral adequada. Então, o profeta especifica aqui a relação entre a crença e a ação. Então, muita gente fala, eu creio, mas você crê e você praticar a sua crença, existe uma diferença muito grande. Outro dito importante, citado pelo profeta Muhammad, onde ele diz, não é crente, né? Aquele que não deseja para seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Então, a crença também está intimamente ligada às intenções e os desejos. Se você não desejar, se você não querer, né, aquilo que você deseja para si mesmo, aos outros, o profeta diz que a sua crença aqui tem alguma coisa errada, não é completa, não é perfeita. E o último dito que relaciona justamente a crença à prática, né, aquilo que você quer. Você pode dizer para as pessoas, eu sou crente, mas essa parte de crença é algo que fica no nosso coração e ninguém tem acesso àquilo que está no nosso coração. Só Deus que sabe isso. Mas como que a gente pode saber se você é realmente um crente ou não? Quando você coloca a sua prática ou a sua crença em prática. A gente vê que você ora, que você pratica o bem, que você faz caridade, que você trata bem sua esposa, sua mãe, seus pais, do modo geral, seus vizinhos. Então, quando a gente vê isso, a gente diz, realmente é um sujeito crente, porque a gente não tem acesso àquilo que está inserido no seu coração, mas a gente pode avaliar a sua ação, se está de acordo com aquilo que você crê ou não. Esse dito, o profeta diz, por Deus não é crente, por Deus não é crente, por Deus não é crente. Quando o profeta repete uma coisa 3 vezes, é da suma importância, tanto que os seus companheiros ficaram espantados e dizem, o que é isso, profeta? Quem é esse sujeito que não é crente? Diz, aquele que tem vizinho que não tem sossego quanto a ele. Então, se você não dá sossego para seu vizinho, o profeta tirou a característica de ser crente por você maltratar ou não dar sossego para seu vizinho. Então, isso significa que a crença está intimamente ligada à ação. E a gente só pode avaliar as suas ações
a sua crença se realmente as suas ações são condizentes com a sua crença. Vamos voltar agora para a questão dos 6 pilares da crença no Islã. Quais são? Crer em Deus. Crer em Deus, ou cujo nome árabe é Allah. Quando você fala, Allah é o Deus dos árabes. Não, Allah é o nome de Deus em árabe. Né? E Allah em árabe não aceita termo, por exemplo, não pode dizer que é um termo masculino nem feminino e não tem plural. Né? Seu termo só existe no singular. Então, Allah quer dizer o único Criador, o único merecedor da nossa adoração e único nos seus atributos e qualidades ou características. É diferente do que qualquer outra criatura existente neste universo. Então, esse é o significado de crer em Deus. Depois, crer nos anjos, que são criaturas criadas da luz e não têm livre-arbítrio como ser humano, são criados para obedecer à determinação de Allah Altíssimo. E as pessoas dizem, de acordo com o conceito cristão, que Lúcifer era um anjo. Lúcifer para nós era um gênio que vivia junto aos anjos, porém ele tinha um livre-arbítrio, e os gênios são criados do fogo e têm também corpo e alma, embora são invisíveis para os seres humanos, porém eles têm livre-arbítrio e vivem no meio da gente. O Lúcifer, ou Satanás, o demônio, faz parte dos gênios. E não todos os gênios são incrédulos, também tem gênios que são crentes, também como nós seres humanos temos o livre-arbítrio, entre nós existem crentes e descrentes. Então, essa é a crença sobre os anjos. Terceiro pilar, crer nos livros revelados. Os livros revelados, o Alcorão, como cita o nome de 25 profetas e mensageiros, porém, cita alguns livros e o muçulmano realmente tem por obrigação crer na existência desses livros, como, por exemplo, os pergaminhos revelados a Abraão, né? O Torá revelado a Moisés, os Salmos revelado a Davi e o Evangelho revelado a Jesus e, por último, o Alcorão revelado ao profeta Muhammad. Então, 5 livros citados no Alcorão. Se o muçulmano disser que eu não acredito na existência de um deles, ele deixa de ser muçulmano. Se o muçulmano, por exemplo, dizer que eu não acredito na existência do Evangelho que foi revelado a Jesus, filho de Maria, que a paz esteja sobre ele e sobre todos os profetas e mensageiros, ele deixa de ser muçulmano. Então é fundamental isso, é crer nesses 5 livros. Existem outros livros? Sim, porém o Alcorão não menciona o nome deles, e se estiverem realmente falando da unicidade de Deus, respeito à determinação de Deus, a gente pode dizer que é possível que seja um livro revelado a Deus. Porém, a certeza que nós temos da existência desses 5 livros e dos quais nós temos por obrigação de crer na sua existência, né, desses 5 livros. Então, é importante citar isso. Então, primeiro, crer em Deus. Segundo, crer nos anjos. Terceiro, crer nos livros revelados. E o quarto, crer nos profetas e mensageiros. Embora o Corão cita a história de 25 profetas e mensageiros, como Adão, Noé, Enoque, Jetro, Moisés, Arão, Salomão, Davi, Elias, Jonas, José, Zacarias, João Batista, Jesus, filho de Maria, e assim o Corão cita, como eu falei, 25 profetas e mensageiros, e esses estamos a obrigação como muçulmanos acreditar neles. Porém, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como eu disse no programa anterior, diz que Deus mandou para a humanidade cerca de 314 mensageiros e cerca de 120 mil ou 124 mil profetas. Portanto, a humanidade, né, recebeu, né, a revelação divina, e Allah subhanahu wa ta'ala não deixou a humanidade sem aviso ou sem mensagem. Tanto que ele mandou tantos profetas e mensageiros, né? E é importante citar Jesus nessa questão, né? Eu falei que o Alcorão menciona 25 profetas e mensageiros. Jesus, o próprio Jesus, filho de Maria, cujo nome árabe é Isa, né?
Isso é mencionado, Jesus mencionado no Corão 25 vezes, pela quantidade de profetas e mensageiros mencionados no Corão. A Virgem Maria é a única mulher mencionada no Corão nominalmente. Ela é mencionada 34 vezes. O 19º capítulo do Corão chama-se capítulo de Maria. Não encontra-se em toda a Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, um único capítulo cujo nome é Maria. Maria é mencionada no Novo Testamento 18 vezes. Nos primeiros 3 evangelhos ela é mencionada 17 vezes. Nos últimos evangelhos, até o final do Novo Testamento, ela é mencionada apenas uma vez só. Então, o total da menção de Maria em toda a Bíblia, no Novo Testamento, é 18 vezes. Porém, no Corão, ela é mencionada 34 vezes. E a única mulher mencionada nominalmente. O Corão fala sobre a esposa do profeta, fala sobre a rainha de Sabá, fala sobre a esposa de Faraó, fala sobre outras mulheres como a esposa de Ló, a esposa de Abraão, etc., a esposa de Noé, porém não cita o nome. A única mulher citada no Corão que demonstra realmente a sua importância para a história de toda a humanidade é a Virgem Maria. Salvo a dizer que Jesus para nós é um profeta e mensageiro que foi criado através de um milagre, através de uma mãe, sem ter contato com homem nenhum, a Virgem Maria, e uma forma de demonstrar para toda a humanidade o poder absoluto da criação de Deus. Ele pode criar de todas as formas. Por exemplo, ele queria um ser humano sem pai e mãe, como no caso de Adão. Ele queria um ser humano sem mãe, como no caso da Eva, por exemplo, de acordo com as 3 religiões monoteístas, o judaísmo, e o cristianismo e o islã, né? Então a Eva foi extraída do corpo de Adão, então ela não teve mãe. Ele pode criar um ser humano de pai e mãe, como a criação nossa, que em si é um milagre, que passa a ser despercebido por muitos nós, a criação a partir de um óvulo e um espermatozoide, que em si é um milagre, e a última forma de criação é criar um ser humano de uma mãe, sem ter contato com homem nenhum, como o caso de Jesus, que a paz de Deus esteja sobre ele, e sobre a sua mãe, e sobre todos os profetas e mensageiros. E o 5º pilar crê no dia do julgamento final. Isso significa que nós fomos criados, Deus o Altíssimo nos capacitou com uma razão para que possamos escolher entre o bem e o mal, enviou inúmeros profetas e mensageiros para esclarecer quais são as ordens que Deus quer de nós, e se nós obedecemos, ótimo, teremos recompensa. Se nós não obedecemos, teremos deméritos. Os méritos e os deméritos são registrados nos livros das nossas ações, e quando morremos, desintegra-se o espírito da matéria, o espírito fica no aguardo até o dia da ressurreição, onde a matéria ressuscita, e o espírito de cada matéria volta para ela. Nós vamos nos apresentar diante a Deus e vamos receber os livros dos nossos registros das ações que nós praticamos nesta vida terrena, e ali vamos ser recompensados por boas práticas, né? E também vamos ser castigados por más práticas, se Deus não incluir todos nós na sua infinita misericórdia, e a gente deseja que Deus nos envolve na sua infinita misericórdia, principalmente no dia em que nós retornamos para Ele. E o último pilar, crer no destino ou na predestinação. E a predestinação significa que o ser humano foi criado por Deus, e Deus já sabe todas as suas ações, todas as suas escolhas, porque Ele é um dos seus atributos, Ele é onisciente, e tudo que nós escolhemos já está sendo registrado. Embora a escolha é nossa, depende muito da nossa razão, em que analisa as opções que nós tomamos e escolhe uma delas para colocar em prática, né? Então, ninguém pode alegar, não, ele foi predestinado a isso. Não é. Aqui Deus te deu livre-arbítrio para
realmente precisa seguir um bom caminho. E também, se quiser seguir um mau caminho, esse é um problema seu. Porém, isso já está dentro da sua onisciência, ele vai estar sendo registrado, e isso significa o destino. Tem determinadas coisas que são predestinadas e a gente não interfere. Por exemplo, como funciona o nosso sistema imunológico, respiratório, cardíaco, né? O cardiológico. Então, isso nós não interferimos, porque se interferir nós vamos criar um problema dentro desse sistema. Isso nós não interferimos. Ninguém escolhe, por exemplo, seu pai e sua mãe. Ninguém escolhe o dia em que ele nasce, o dia em que ele vai morrer. Então, tudo isso está predestinado. O sistema que existe no universo, né, das galáxias, o movimento, o pôr do sol, o nascer do sol, tudo isso não depende de nós. É um sistema que Deus colocou e que se submete integralmente à determinação de Deus ou à lei que Deus colocou no universo. Porém, naquilo que depende da nossa razão, da nossa liberdade, da nossa escolha, do nosso poder para escolher e colocar em prática, aí Deus vai nos responsabilizar, porque é nós que optamos por escolher isso. Então, essa é a crença islâmica. Eu termino esse programa, essa parte aqui, e vamos falar na próxima sobre os pilares da prática islâmica e a paz. E nós falamos hoje sobre a associação entre a crença em si e a paz. E especificamos ou explicamos melhor quais são os 6 pilares da crença islâmica. Muito obrigado. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفع